Muitas vezes, a vida nos parece um emaranhado de obstáculos, problemas e situações desconcertantes. Há momentos em que tudo parece estar indo errado e o caos parece dominar. Quando olhamos ao nosso redor, vemos um futuro incerto, cheio de dúvidas e incertezas e a sensação de que estamos perdendo o controle. Pode ser que você já tenha passado por um desses momentos em que o chão simplesmente desapareceu sob seus pés. O desemprego, a falha em um projeto importante, a perda de um ente querido, ou até mesmo problemas de saúde, podem parecer que estão te prendendo em uma espiral de desespero. Nessas horas, a vida parece um grande caos, uma situação sem sentido. No entanto, há algo fundamental que você precisa entender. O caos não é o fim, ele é apenas uma parte do processo de transformação. Em meio à dor e à frustração, existe um propósito oculto, um plano maior que muitas vezes não conseguimos ver no momento. O caos, embora desconfortável, é muitas vezes o que nos prepara para aquilo que está por vir. Por mais difícil que seja acreditar nisso, tudo que você viveu até agora, cada erro, cada desafio, cada dificuldade, está te moldando para uma versão mais forte de si mesmo. E essa transformação é fundamental para o seu crescimento pessoal. A vida é sobre superar, aprender e crescer através dos desafios. Vamos ser honestos, ninguém gosta de enfrentar dificuldades. O sofrimento é uma das experiências mais desafiadoras que a vida pode nos proporcionar, mas é também a oportunidade para desenvolvermos qualidades que, de outra forma, nunca descobriríamos. Se você olhar para os maiores exemplos de superação que a história tem a oferecer, verá que os indivíduos que alcançaram grandes conquistas não foram os que evitaram o sofrimento, mas os que souberam transformá-lo em uma força motivadora. Eles usaram seus fracassos como degraus para o sucesso, em vez de vê-los como barreiras intransponíveis. O que se segue à adversidade é uma chave importante para entender a natureza do caos. Ele não é um fim, mas sim uma transição. Cada etapa de dor ou luta traz consigo uma lição fundamental. Se olharmos para o sofrimento como um professor, ao invés de um inimigo, somos capazes de aprender as lições que ele tem para nos oferecer. Muitas vezes, ao enfrentarmos uma dificuldade, nossa primeira reação é querer resolver o problema o mais rápido possível, sem pensar nas implicações que esse processo de resolução pode ter no nosso crescimento. Contudo, a verdade é que o crescimento real vem quando paramos e refletimos sobre o que precisamos aprender, não apenas sobre o que precisamos evitar ou superar. E é exatamente nesse ponto que entra o propósito. Quando algo difícil acontece, temos a oportunidade de refletir e descobrir como aquilo está nos moldando. Às vezes não podemos ver o que está por trás do caos, mas com o tempo começamos a perceber que tudo, de alguma maneira, faz sentido. O sofrimento é, portanto, uma ferramenta de crescimento pessoal. Agora, como podemos mudar a nossa perspectiva quando nos deparamos com esses momentos de dificuldade? Como podemos transformar um período de caos em uma oportunidade de crescimento? A resposta para isso está em nossa mentalidade. A forma como enxergamos o que estamos vivenciando pode determinar se vamos sair dessa situação mais fortes ou mais derrotados. Muitas vezes, nossa mente é o nosso maior obstáculo. Não é o que está acontecendo em nosso ambiente que nos afeta, mas a maneira como interpretamos esses eventos. Um conceito poderoso que podemos aplicar aqui é o de mentalidade de crescimento. Quando adotamos uma mentalidade de crescimento, vemos cada desafio como uma chance de melhorar. Em vez de ver os obstáculos como barreiras, passamos a enxergá-los como pontes que nos conectam ao nosso futuro, uma oportunidade de aprendizado e de avanço. Essa mudança de perspectiva exige coragem. Coragem para admitir que as dificuldades são parte da jornada e que não podemos escapar delas. Mas também coragem para abraçar essas dificuldades, sabendo que elas são essenciais para o nosso desenvolvimento. A mentalidade de crescimento nos ensina que o fracasso não é algo a ser temido, mas sim uma ferramenta que nos prepara para o sucesso. E a verdade é que a vida, por mais desafiadora que seja, não deixa de ser uma jornada de aprendizado. A cada erro, a cada tropeço, aprendemos algo novo sobre nós mesmos, sobre nossas capacidades e sobre o mundo ao nosso redor. E à medida que aprendemos, vamos nos tornando mais fortes, mais sábios, mais preparados para o que está por vir. Resiliência é uma das qualidades mais essenciais para lidar com os desafios da vida. Ela pode ser definida como a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades, de se adaptar e se fortalecer diante da adversidade. No entanto, a resiliência vai além da capacidade de resistir às dificuldades.
ela também envolve a capacidade de crescer com elas. A resiliência é como um músculo que se fortalece com o uso. Quanto mais você a pratica, mais forte ela fica. E a chave para desenvolver a resiliência é persistir, mesmo quando tudo parece estar indo contra você. O processo de recuperação pode ser difícil, mas acredite, ele vale a pena. Para muitos, a resiliência se manifesta em momentos de grande adversidade, quando a vida parece não dar espaço para mais nada além de dor e sofrimento. Mas é nesse momento que a verdadeira força interior é testada. A resiliência não é uma característica de algumas pessoas sortudas. Ela é cultivada ao longo do tempo, quando enfrentamos nossos maiores medos, nossas maiores falhas e ainda assim nos levantamos, um passo de cada vez. Essa força interior vem da confiança de que, por mais difícil que seja a jornada, existe um propósito em cada passo que damos. E essa confiança é essencial para a resiliência. Quando acreditamos que cada dificuldade tem um propósito, fica mais fácil encontrar forças para continuar, para seguir em frente e para não desistir. A perseverança é uma virtude que pode ser difícil de cultivar, especialmente quando as coisas não parecem melhorar. No entanto, a perseverança é, sem dúvida, a chave para a transformação pessoal. Ela nos ensina que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece nos rejeitar, o importante é continuar com fé no processo. Pessoas perseverantes não são aquelas que nunca enfrentam falhas. Pelo contrário, elas são aquelas que, mesmo diante do fracasso, continuam a lutar, continuam a se levantar e continuam a tentar. A perseverança é o que distingue os que alcançam grandes feitos dos que desistem pelo caminho. A perseverança não significa simplesmente continuar tentando da mesma maneira, mas sim aprender com cada tentativa, ajustando nossas ações e estratégias até que finalmente alcancemos o sucesso. Cada tentativa, cada falha, cada recomeço é um passo mais perto de nossa meta. E mais importante ainda, a perseverança nos ensina que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelos resultados, mas pelo quanto crescemos durante o processo. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição quando enfrentamos dificuldades. Pode parecer contraintuitivo, mas a gratidão, mesmo em meio ao sofrimento, tem o poder de transformar a maneira como vemos a vida. Quando cultivamos a gratidão, começamos a ver as bênçãos até nas situações mais desafiadoras. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, sempre há algo pelo que podemos ser gratos. A gratidão nos ajuda a manter a perspectiva de que a vida não é só sobre os momentos difíceis, mas também sobre as pequenas vitórias, os aprendizados e as pessoas que nos apoiam ao longo do caminho. Praticar a gratidão é uma forma de nos conectar com algo maior do que nossas circunstâncias momentâneas. Ela nos ajuda a manter a fé no processo, a confiança de que estamos sendo guiados, mesmo quando não vemos o fim do caminho. Agora que entendemos a importância de enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, de cultivar a resiliência, de praticar a perseverança e de manter a gratidão, podemos olhar para a nossa vida com um novo olhar. Cada obstáculo que você encontra, por mais difícil que seja, é uma oportunidade de crescimento. Cada erro, cada queda, cada dor é uma chance de se levantar mais forte, mais sábio e mais preparado para o futuro. O caos não é o fim da sua história, é apenas uma parte do processo de transformação. Então, da próxima vez que você se encontrar no meio de uma tempestade, lembre-se de que você tem tudo o que precisa para superar. Olhe para os obstáculos com uma nova perspectiva e veja neles a oportunidade de descobrir o propósito maior que se esconde por trás do caos. Você perdeu a vontade de tudo? Tá sem ânimo, sem forças, sem coragem? Nesse vídeo eu vou te ajudar a reencontrar a sua vontade de viver. Primeira coisa, a gente entender quais são os sinais de que você perdeu a vontade de tudo. Parece um pouco óbvio falar isso, mas como eu sempre falo, né, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai tendo comportamentos e a gente não se dá conta. Às vezes você tá há muito tempo já, anos, ou uma vida inteira, ou começou esse processo agora e não se deu conta ainda disso. Quando eu falo esses sinais, quando eu falo essas características, é para trazer essa consciência. Às vezes você tá aqui nesse vídeo, você nem sabe se você perdeu a vontade de tudo ou não, mas saber disso já te ajuda, porque você já identifica o problema logo no começo. E você que já está vivendo isso há muito tempo, você já consegue entender exatamente o que está acontecendo com você. Uma outra coisa importante também é quando você perde o prazer em coisas que antes eram satisfatórias para você. Pequenos prazeres e grandes prazeres, coisas que você gostava de fazer antes. E agora você acha que você não gosta mais. Porque como você está sem essa vontade de viver, de fazer as coisas, aquilo que era bom, que era prazeroso, que você se divertia fazendo, alguma coisa que você gostava de fazer, nem aquilo mais
você gosta de fazer ou está fazendo. Um outro sinal importantíssimo é quando você tem um sentimento de vazio e uma sensação de falta de propósito. Você fica com aquele pensamento, tá, mas pra que tudo isso? Qual que é o sentido de tudo isso? Você não tem alguma coisa que te dê uma resposta para essa pergunta. Você não está vivendo nada que dê sentido à sua vida. Você se questiona muito isso e fica com aquela sensação de vazio no peito, né? Não dá pra gente explicar exatamente assim, até biologicamente como que funciona, mas é como se tivesse um buraco dentro do peito. Parece que falta alguma coisa. Tudo fica cinza, tudo fica sem cor. Nada faz sentido. E quando você tem uma falta de energia para começar e para terminar as coisas, é uma energia vital. Não é nem um não quero fazer, tô com preguiça, não tô com vontade. Não, falta uma vitalidade para você. Então, esses sinais, se você se reconhece nesses sinais, se você se percebe assim, inclusive se você se percebe assim, então quando você se percebe nessas condições, com esses comportamentos, e isso de novo é uma coisa que acontece gradualmente, não é de um dia para outro que você acorda, sente tudo isso e fala, nossa, perdi a vontade de tudo, não é com esse nível de consciência. Então, saber disso tudo te ajuda a pelo menos identificar isso e, ok, vamos identificar. Eu sei que às vezes quando a gente se depara, muita gente fala isso pra mim, nossa, eu me senti até mal de me identificar com tudo que você falou, mas não é no intuito aqui pra você se sentir mal, pra você se sentir pior do que você entrou, não, é porque aí você se identifica e você agora tem um poder de escolha, você tem a consciência. Como eu sempre brinco, né? Não tem como a gente deixar de saber uma coisa que a gente aprendeu. Então agora que você sabe dessas informações, a gente vai seguir para devolver para você essa sua vontade de viver. E antes da gente ir para essa parte de como você vai reconquistar tudo isso, é importante a gente entender também por que você perdeu a vontade de viver. O que acontece? Isso também é importante você saber, porque em algum outro momento que se vier a acontecer isso em alguma outra fase da sua vida, ou mesmo agora, entender as causas é sempre muito importante. Por que a gente se comporta como a gente se comporta? Quando a gente entende esse porquê, não é que a gente vai ficar preso lá, mas quando a gente tem consciência desses porquês, muita coisa fica mais clara, muita coisa começa a fazer sentido, muitas coisas começam a ter respostas. Então, é importantíssimo você entender isso. Uma das causas muito comuns é quando você está vivendo uma vida com um nível de estresse e exaustão muito alto, extremamente alto. E aí você pode falar, nossa, mas todo mundo vive assim hoje em dia. Sim, muita gente vive assim e pode ser por isso que as pessoas estão se deprimindo cada vez mais, se sentindo cada vez mais vazias. A pessoa tem um nível tão acelerado na vida, uma exaustão mental, um estresse crônico que não acaba nunca, que a pessoa está tão habituada a viver dessa forma que aquilo ali faz com que cada vez mais as coisas percam sentido. Ela só vive para aquilo, acorda e dorme, sempre estressada, sempre angustiada, sempre correndo, sempre angustiada, sempre correndo. É uma vida, você tá sempre ali dando aquele círculo. E aí qual que é o sentido? Então se você vive dessa forma, pode ser sim que isso tenha feito com que você perdesse a vontade, porque você está cansado já desse ciclo que não acaba nunca, parece que não acaba nunca. Pode ser que você viva isso também por conta de sentimentos de que você não conseguiu realizar alguma coisa na sua vida. Então você passou por alguma frustração, você está frustrado com alguma coisa, se decepcionou com alguma coisa, com alguém, com um trabalho, com algum projeto de vida, alguma coisa, e aquela frustração ali te fez perder a vontade. Ah, não quero mais isso, não quero mais viver, não quero mais fazer, não quero mais tentar. Então, aquela frustração foi tão forte para você, foi tão doída, foi uma decepção tão grande que aquilo ali te bloqueou. Você pegou aquela situação ali, você tirou a parte pelo todo. O que significa isso? Então, uma coisa que aconteceu na sua vida fez com que a sua vida inteira perdesse sentido e você perdesse a vontade dela. Pode ser também que você esteja vivendo uma desconexão com algo que dê sentido à sua vida. O que significa isso? Você até tem um projeto, alguma coisa que você gostaria de viver, um sonho, uma missão, alguma coisa, e a vida que você está levando está te desconectando disso tudo. A sua vida está muito mais te afastando dos seus sonhos, dos seus projetos, do que te aproximando. Então, você tem uma desconexão do que você gostaria realmente de estar fazendo e do que você faz. Então, como você está se distanciando cada vez mais, é como se você estivesse indo no sentido contrário. Você perde a vontade, diferente de se você estivesse vivendo no sentido a favor do que você quer. Então isso te impulsiona, porque você tem um objetivo lá na frente, você tem um sentido a viver. Você está fazendo algo
que vai te levar onde você quer. Quando você não está vivendo isso, isso cansa, isso faz com que você perca a vontade, que você não queira mais. E considerando tudo isso, é muito provável que você esteja vivendo o que a gente chama, na psicologia, de crise existencial. E aí você pode até se assustar de falar, nossa, o que significa isso? Uma crise existencial nada mais é do que um questionamento sobre a própria existência. Por que eu vivo? Para que eu tô aqui? Qual que é o propósito de tudo isso? Para quê? É quando você questiona a sua própria vida, a sua própria existência no mundo. Então, quando você entra numa crise dessa, as coisas ficam sem respostas, ficam meio soltas, meio no ar. Então, essa crise existencial pode fazer com que, como você talvez não saiba lidar com essa crise, eu já vou te ajudar a você viver de uma forma positiva com ela, você fique perdido. Você fala, não tem pra quê, não tem porquê, e você perde a vontade de tudo. Você se identifica com isso? Você se reconhece assim? Existe uma coisa na logoterapia que chama vontade de sentido. Deixa eu te explicar um pouquinho o que significa isso. A logoterapia, que é a terapia baseada no sentido, tem 3 pilares principais. Uma é o sentido da vida, ela diz que a vida sempre tem sentido. Outro é a liberdade de vontade, que todo mundo tem vontade e é livre para escolher qual que é o sentido que ela quer viver. A liberdade de ter uma vontade de fazer uma coisa. E a vontade de sentido, que é sobre essa que eu quero falar com vocês. O que é essa vontade de sentido? É inato do ser humano, é natural do ser humano, todos nós, todo mundo, mesmo que não tenha esse nível de consciência, a gente tem uma vontade de sentido. O que significa isso? Todos nós temos uma vontade de buscar algo. Sabe aquelas perguntas, quem sou, para onde vim, para onde vou? É mais ou menos isso. Faz parte da natureza do ser humano essa busca. Essa busca constante, inclusive, é uma busca que nunca cessa. Eu brinco assim que somos seres por natureza insatisfeitos. A gente sempre está buscando alguma coisa, é uma vontade de ter sentido. Então, falando sobre essa vontade, quando a gente entra numa crise existencial, a gente tem essa perda dessa vontade de ter um sentido. É como se não existisse mais. E como você não está concretizando e não encontrando, gera esse vazio. Essa perda, essa vontade de sentido faz com que você se sinta desmotivado, desanimado, você não consiga encontrar nada. É da natureza do ser humano as crises existenciais. Como eu te falei, eu vou te falar como que eu vou te ajudar a lidar com essa crise. A crise existencial, existe uma parcela, alguns estudiosos e algumas linhas que dizem que quando a pessoa entra em crise existencial, significa que ela está adoecida, está doente. A logoterapia, que é a abordagem que eu sigo, tanto na minha vida pessoal como profissional, ela entende que a crise existencial é um ponto de partida para você buscar algo na sua vida, buscar um sentido, ir atrás dessa vontade de sentido. Então, a crise existencial, ela está te mostrando que tem alguma coisa que não está bom, que precisa ser olhado aí dentro, que precisa de atenção. Se você tem essa perda, essa coisa ruim, esse vazio, o que significa? Se existe um vazio, existe algo que você possa preencher. Então, se tem um vazio, você está buscando por algo. Você pode até não ter esse nível de consciência de falar, estou buscando por alguma coisa. Mas se tem um vazio, se tem um buraco, significa que algo pode preencher. Então, quando você pega essa crise e olha dessa forma, de que essa crise aqui vai me impulsionar para buscar alguma coisa, vai me ajudar, você pega essa crise e faz dela uma coisa boa. É pontualmente a partir dela que você amadurece, que você cresce, que você dá um outro rumo para a sua vida. Eu, quando fiz minha transição de carreira, eu estava numa profunda crise existencial. Eu não sabia, não só pela carreira em si, mas por um contexto enorme. E a partir daquela crise, eu poderia ter ficado presa ali, uma vida por anos, mas a partir daquela crise eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso mudar alguma coisa. E aí eu fui atrás de mudanças, hoje eu estou aqui como psicóloga, mas a crise existencial, se você está vivendo uma, você pode exatamente pegar esse momento que você está vivendo e falar, tá, então tem uma insatisfação aqui, eu vou buscar satisfazê-la. Agora, sabendo de tudo isso, para a gente fechar esse vídeo aqui, como recuperar a vontade de viver? Primeira coisa que você vai fazer, na verdade, a primeira coisa que você já está fazendo, como eu sempre gosto de falar, é indo atrás disso. Só o fato de você estar aqui nesse vídeo, eu não sei se você pesquisou o assunto ou se chegou para você, foi uma recomendação, mas o fato de você estar parado aqui, 10 minutos já ouvindo, é porque você está interessado em resolver isso. Isso é ótimo, ótimo, porque quando você toma consciência, você sabe o que fazer com isso. Então, o que você vai fazer? Comece a identificar quais são as áreas da sua vida que estão te deixando angustiado, que estão precisando de mudança.
que estão precisando de atenção. Quando você descobrir essa área da sua vida, não significa que vai ser só mudar isso que vai resolver. Como eu já vivi isso, quando eu fui olhar para isso, o ponto de partida da mudança na minha vida foi a minha carreira. Eu sabia que aquilo ali era o ponto de partida, mas quando a gente muda uma área da vida, a gente muda automaticamente todas as áreas da vida, toda. Foi o que aconteceu comigo. A partir da minha carreira, minha transição de carreira, tudo mudou. O casamento mudou, a relação com a família mudou, o financeiro mudou, a realização pessoal mudou, mas é importante que você descubra qual é o ponto que mais te angustia. A gente não consegue separar as nossas áreas da vida. Didaticamente a gente faz isso, então vida pessoal, vida profissional, vida amorosa, mas no fundo tá tudo ligado. Então se o seu problema é a sua vida sentimental, é por causa dela que você perdeu a sua vontade de viver, então o ponto de partida para você trabalhar vai ser nela. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para isso e ver, tá, tem essa insatisfação aqui, e agora? Sabendo disso, você vai buscar estratégias para lidar com tudo isso, mas é fundamental que antes disso tudo, inclusive antes de você fazer qualquer movimento de mudança, de mexe pra cá, mexe pra lá, é você lidar com você mesmo, é você se conhecer, é você entender. E aí você pode falar assim, nossa Sandra, você fala tanta essa coisa de sentido, eu não sei qual que é meu sentido, minha missão, eu não sei nada disso. Então é importante que você saiba. O primeiro passo para grandes mudanças é o autoconhecimento, é você se conhecer, é você entender o que você gosta, o que está faltando para você, o que você pode mudar. Você pode falar assim para mim também, Sandra, a situação que eu vivo não tem como mudar, é impossível mudar. Como você já sabe, muita gente fala isso, a gente só não consegue mudar a morte. Quando ela vem, não tem o que a gente consiga fazer. De resto, tudo a gente pode fazer diferente, mudar comportamento. É claro, você vai precisar lidar com todo o desconforto que isso vai gerar. É fácil? Não é fácil. Eu recebo muitos comentários aqui, nossa, mas isso é muito difícil. É difícil. Tudo é difícil quando a gente fala de comportamento humano, de relações humanas, de psicologia, mas não é impossível. E o primeiro passo parte de você. Se você se reconhece com essa perda de vontade e você fala, tá, então eu preciso traçar uma estratégia. Eu sempre falo assim, a gente não vai evitar o sofrimento e as dores. Esse vídeo aqui não é para fazer com que você pare de sofrer. O sofrimento é importante, a dor é importante. Tem pacientes e pessoas que eu falo, o que eu faço com essa situação? Eu falo, primeiro sofra um pouco, sofra, sinta a dor, mas não fique preso nela, não fique preso nessa vontade de não viver mais. Você já viveu, você já sofreu, o que você vai fazer com isso agora? Você tem possibilidades, não vão ser fáceis de novo, vão ser difíceis, mas elas são possíveis. É importantíssimo você saber disso, que sempre vai ser possível e o ponto de partida sempre vai ser você. E se a gente for fazer um resumão aqui desse vídeo, perda de vontade de viver, de fazer as coisas, de tudo, muito provavelmente está ligado à perda de sentido. Quando você acha um sentido, não significa que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e mais bem resolvida e que nunca mais você vai ter problemas e que tudo está resolvido. Não é assim que funciona. Mas quando você consegue detectar isso e está sempre nessa busca saudável por um sentido, isso te protege dessa vontade, dessa perda de vontade de tudo. Eu espero que esse vídeo aqui te ajude nesse sentido de retomar a vontade da sua própria vida. Se inscreve aqui no meu canal para você não perder todos os vídeos, para você sempre acompanhar o meu trabalho aqui. Tem outros vídeos aqui também que vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento e que você consiga agora, a partir desse vídeo, agora ter um start, um insight para retomar essa vontade de viver.